E aí, pessoal, manhã de sexta-feira e é preciso falar um pouco do futuro de Thiago Nunes. Que caminho ele vai tomar? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista, mas sem antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês. Investimento R$67. Entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Gente, passada a turbulência do enfrentamento contra o Juventude, aquela reunião demorada, aquela entrevista que nós já determinamos aqui, conversamos muito sobre ela, colocando ponto a ponto, falando do constrangimento, mas algo ficou marcado, que é o ponto ou a espada apontada para a permanência do técnico Thiago Nunes no comando do Grêmio. Isso é definitivo. Passa pelo jogo de domingo e passa por questões também de ordem interna. Muita especulação foi criada, nomes internos já circularam, me parece que não dentro da cúpula do futebol, mas já estão mexendo os bastidores do Grêmio, que está a cada momento embalando mais, mas é sempre importante olhar pelo outro lado. Quando a gente quer fazer uma avaliação um pouco mais forte sobre isso, a gente precisa olhar os dois lados. E tem o lado do técnico. Que cabeça tem Thiago Nunes para imaginar o seu futuro e imaginar como que as coisas vão acontecer? E eu gosto sempre de relatar essas situações baseado em fatos. Por que eu faço questão de fazer isso e acho que a gente pode chamar esse pensamento aqui? Porque Thiago, neste momento, vai ter que escalar um time. E quem está com Thiago Nunes dentro do Grêmio? Quem está? O presidente deu um recado que o Grêmio está em transição, que vai rejuvenescer o grupo. A gente olha, começa a ver notícias, por exemplo, o Grêmio tem a grande parte dos seus jogadores veteranos vencendo o contrato no final do ano. Maico, Cortez, o próprio Diego Souza, Paulo Vitor, Vitor Ferraz, muitos jogadores vencem, Paulo Vitor acho que não, mas Vitor Ferraz sim, vencem o contrato no final do ano. Ou seja, eles têm 6 meses para permanecer no Grêmio. E a tendência é que o Grêmio não renove com nenhum deles. Nenhum deles. E quando a gente vê essa transição tão forte no ambiente do Grêmio, a gente vai para a questão pontual, que é a instabilidade do treinador, e diz que caminho ele vai tomar. Em quem Thiago Nunes vai se abraçar? Rafinha também vence contrato no fim do ano. E é neste embalo que eu quero chamar ao raciocínio de vocês. É exatamente nesse embalo. Por quê? Porque o Breno deve voltar, então Breno é o goleiro. Se não for Breno, vai ser Chapecó. Tá dentro da linha da renovação. Na lateral direita, quem vai? Estava jogando Rafinha até ontem. O Grêmio vai mudar? O Grêmio vai fazer a aposta em cima de uma mudança radical de estrutura neste momento? Lembrando que Rafinha vence o seu contrato. Dentro do processo de renovação do Grêmio, já se tem a ideia de que Rafinha foi um mau negócio. Porque travou o menino e porque, de alguma maneira, o Grêmio acabou fazendo mais uma vez a opção pelos veteranos. O presidente Romildo foi, quando deu a entrevista, dizendo é preciso para dar experiência, para dar, que foi o que foi vendido para ele pelo Renato Portaluppi naquele momento. Mas hoje, quem discute? Então, seguindo na linha desse raciocínio, Wanderson jogará? Se Wanderson jogar, é indício em quem Thiago Nunes vai se agarrar neste derradeiro enfrentamento, nervoso enfrentamento, que vai tomar domingo, vai ser a noite de domingo, então toma domingo, vai a segunda-feira e assim a gente caminha. Jeromel e Kahneman têm contratos longos, é um pouco diferente a leitura. Diogo Barbosa da mesma maneira. No meio-campo, quem vai? Bob, Sindarlan e Matheus Henrique fracassaram naquele dia. Quem iria?
como que a gente poderia imaginar ou compor essa situação sem mudar a equipe. Quem foi pior? Matheus Henrique? Darlan? Matheus Henrique, a gente sabe, é também uma liderança e entrou em conflito importante com o treinador. Não é isso? Quem seria o nome neste momento? Então, em cima dessa realidade, dessa situação, a gente precisa começar a imaginar em quem vai se apegar Thiago. Me parece que Bobson é um dos nomes. Me parece que Darlan pode ser. Acho que, mesmo diante de toda a dificuldade, pode ser Jean-Pierre, com o Matheus Henrique sendo tirado do time? Pode ser um caminho? Douglas Costa está aí junto do processo. Falam também do mau momento do Ferreira, mas acho que o Ferreira ainda assim, mesmo em dificuldade, é melhor do que os jogadores hoje que podem compor ali. E na frente, a mesma pergunta é para Rafinha e Wanderson, se tem na frente com Diego Souza, mesmo que a resposta do Diego Souza seja muito melhor que a resposta do Rafinha, mas dentro do raciocínio que eu estou criando para vocês, também pode ser um indício desse rompimento que parece que vai ser feito domingo, de um lado ou de outro. Ou o Grêmio rompe as estruturas do vestiário, ou rompe a estratégia e o projeto que o Grêmio também define com o Thiago Nunes, indo para um outro processo, para um outro trabalho, abrindo mão disso aí. Essa é a grande pergunta que domingo vai responder. O domingo do Grêmio responde exatamente essa pergunta. Qual o futuro de Thiago Nunes? Abraçar o projeto do Grêmio e vencer em cima das suas escolhas, ou tentar ainda dar seguimento a um trabalho que claramente fracassou e acabar também abraçado a demissão e a um novo projeto que o Grêmio pode construir. Essa é a grande questão. O futuro de Thiago Nunes define o futuro do Grêmio? Sim. Se abraçado a esse projeto e as mudanças radicais, vai estar se dizendo, houve o rompimento do vestiário a partir de hoje e a coisa vai caminhar por aqui. Vai dar certo? Não vai dar certo? Uma outra questão que nós vamos analisar em outro momento. Mas essa é a pergunta. Em quem vai se apegar? Vai se apegar na ideia e no conceito de que pode sim fazer parte do processo de transição que o Grêmio quer propor ou não? É uma pergunta definitiva, mas da melhor maneira possível. Essa vai ser respondida pela escalação e pelos fatos, o que deixa com que as narrativas percam força, e isso no futebol é fundamental. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.